aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 materinhas para você ficar bem informado. Se der tempo, a gente estende mais, porque tem bastante coisa para gravar. Mas vamos lá. Hoje eu não vou falar para você qual que vai ser os vídeos. Por quê? Eu não sei se você reparou que o dólar voltou a subir no Japão. Mas por quê? Porque teve um babão que falou demais. É aquela velha história, o peixe morre pela boca. Só que nisso que esse cara fez, é passível de cobir. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o Japão fez todo um esforço mirabolante ali, e que tinha dado muito certo para segurar a cotação do dólar no Japão. Quando o Japão fez todo esse esforço mirabolante, como é que fala assim, toda essa jogada, que foi uma puta de uma jogada, tá? Eu tenho que tirar o chapéu como é que se fala, pro Eda e pro povo aí, que foi uma puta de uma jogada que eles fizeram. E tinha dado certo para segurar o câmbio. Tanto que depois que aconteceu a declaração do Banco Central ali, o Banco Central japonês, eu havia previsto alguns movimentos de mercado e eles aconteceram e depois deu aquela normalizada, né? Tanto que quem acompanha o canal deve ter percebido que tudo que eu falei ali aconteceu, depois normalizou e estava segurando o câmbio. Só que me veio esse retardado e abriu a boca demais, e nisso o que aconteceu? Voltou a subir o dólar no Japão. Então tudo que o Japão fez perdeu, como é que fala assim, o sentido. Todo aquele esforço mirabolante usando o Taro Kono lá nos Estados Unidos para fazer uma prévia de especulação e outras jogadas, os caras jogaram fora. Olha só, japonês, você tá falando pra caramba, mas você não tá explicando nada. Olha, escuta só, ó. 金融市場はこのところ株価の急落や円高が急ピッチで進むなど不安定な動きになっていて、市場関係者の間ではその要因の一つに先月日銀の植田総裁が会見で利上げをさらに進める可能性に言及したことがあるという指摘が出ています。こうした中、内田副総裁は今日の講演で株価の変動は企業の投資行動や資産効果などを通じた個人消費、ひいては経済・物価の見通しに影響するものであり、政策運営上重要な要素だ。金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはないと述べました。その上で今後の政策対応について、最近の内外の金融資本市場の動きは極めて急激なので、極めて高い緊張感を持って注視し、政策運営において適切に対応していく。当面、現在の水準で金融緩和をしっかりと続ける必要があると考えていると述べ、さらなる利上げに関しては慎重に検討していく姿勢を強調しました。Para você que entendeu, já deu para ter uma noção. Para você que não entendeu, eu coloquei até demais. Deixei até passar demais, mas era necessário. Senão a pessoa que estava escutando em Nihongo ali não ia entender o contexto. Vem comigo aqui já para você ver o tamanho da burrada que esse cara fez. Por isso que eu falo, existe a lei de Murphy. A lei de Murphy, resumidamente, é o seguinte: tudo na vida tem dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. E as pessoas têm a tendência de pegar o caminho errado. Foi o que esse cara fez. Isso aqui era passível de cobir, porra, na hora. Eu, se eu fosse o presidente do Banco Central japonês, eu tinha dado cobir nele. Porque, olha só o que ele aprontou. Em meio à instabilidade do mercado, com quedas nos preços das ações, que aconteceram, né, o vice-presidente do Banco Central do Japão, o Tida, fez um discurso em Hakodate no dia 7, afirmando: como os mercados financeiros e de capitais estão numa situação instável, não aumentaremos as taxas de juros. Fecha-se aspas ali. O Banco Central japonês, com a especulação de aumentar a taxa de juros, eles estavam conseguindo trazer investidores para o Japão e segurando o dólar. Eu havia previsto esse movimento e estava dando certo, até esse tapado abrir a boca. Na hora que ele falou que o Banco Central japonês não vai aumentar as taxas de juros, é o que trouxe muito investidor para o Japão,
porque os Estados Unidos tinha falado que ia diminuir as taxas de juros, meu, fodeu. Muita gente começou a vazar. Tanto que começou a aumentar. Nisso que ele falou, o dólar no Japão na hora estava em 145, ele pulou na hora para 147. Para você ver como é que investidor é atento. Então começou a dar aquela demandada, assim, aquela debandada de uma vez. Então o dólar começou a ganhar força no Japão de novo. Por causa desse tipo de coisa. É um tapado. Tá? Então você vê que... Por que eu falo que isso aí é passível de cobrir? Porque todo aquele esforço que o Banco Central japonês fez para segurar o dólar foi por agarrá-lo. Foi embora. Foi ralo abaixo. E por esse babão ter falado demais, vai afetar o que? A vida de muita gente no Japão de novo. O que estava se controlando, descontrolou. Então já dá para você ter uma ideia que esse cara agiu muito errado. Foi jogada do Banco Central, dependendo? Pode até ser, mas eu acredito que não. Porque o intuito do Banco Central, quando ele aumentou a taxa de juros, era segurar a cotação do dólar. Não era deixar o dólar subir, o dólar ganhar força. Mas o que ele fez aqui, ele destruiu todos os esforços do Banco Central japonês. Por causa de uma frase. Por isso que eu falo, o poder da especulação é uma desgraça. Tá? Então tem que tomar cuidado muito. Você vê que eu não costumo nem falar essa palavra. Porque palavra tem poder, e se você ficar falando muito esse tipo de coisa, você acaba até traindo para sua vida. Né? Porque você fica com aquele troço. Tudo é isso, meu. Né? Da mesma forma que tem gente, quando a vida começa a dar para trás, fala assim, tudo é macumba. Né? E não é. Às vezes a própria pessoa está tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas, igual que esse cara fez, aí depois coloca a culpa no santo, no macumbeiro, e seja lá no que for. Mas nunca a culpa é dele. E você vê a merda que ele fez. Né? Mas continuando. O Banco Central, no caso assim, o Banco Central japonês ou o Banco do Japão, o BOJ, ele havia decidido aumentar ainda mais as taxas de juros no mês passado. E a sua futura resposta tem atraído a atenção. Mas o Banco do Japão enfatizou que irá considerar cuidadosamente os novos aumentos de taxas. Sim, o Ueda ele tinha colocado umas ressalvas ali. Tá? Só que ele, em momento algum, ele tinha falado assim, não, nós não vamos aumentar. Não, ele colocou ressalvas para aumentar as taxas de juros. Então isso aí, como é que fala assim, é negociável, pô, pra caramba. Em momento algum ele falou assim, não, eu não vou aumentar. Então tudo era passível, por isso que era especulação. Né? Então, só que no mercado, geralmente onde tem especulação, dependendo da situação, 60%, 70%, até 75% de certeza disso acontecer. Por que não tem os outros 25%? Porque tem aquela variação de mercado. E essa variação de mercado, dependendo da situação, pode azedar todo aquele plano. Por isso que a especulação nunca é 100%. Mas dependendo, quando vem de um banco central, você pode jogar até 75% de certeza ali. É o que muita gente usa também como critério para fazer análise. Tá? Só que tem que ser aquela análise pé no chão. Por isso que você tem que incluir os 25% na sua análise. Tá? Porque se você só coloca o lado positivo e exclui o lado negativo, e quando vier o lado negativo e a pessoa não perceber ali, a análise dela deu errado. Tá? Os mercados financeiros têm estado instáveis recentemente, com os preços das ações a cair e o iene valorizando rapidamente. E os participantes do mercado acreditam que uma das razões para isso é que o presidente do BOJ, o Ueda, disse em conferência de imprensa no mês passado, que foi apontado que o banco mencionou a possibilidade de novos aumentos da taxa de juros. É isso que eu venho explicando isso já em vários vídeos. Nessas circunstâncias, o vice-presidente, o Tida, no seu discurso no dia 7, falou sobre a primeira economia, no caso do mundo, no caso seria dos Estados Unidos ali, onde há preocupações sobre uma desaceleração econômica, e disse: eu pessoalmente penso que há uma grande possibilidade que os Estados Unidos tenham, se avançado para uma aterragem suave. Penso que os mercados financeiros e de capitais, como os preços de ações, refletirão isso, mas as mudanças de mercado são naturalmente mais rápidas do que a economia real.
E por isso penso que precisamos estar atentos ao risco do feedback. Isso é óbvio. Tá? Por isso que eu falo, tem hora que os caras redescobrem a roda. Né? Fala mais do mesmo que não tem muito sentido. Né? Uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai. Se não tem o que falar, fica calado. Então você vê que para poder falar qualquer besteira. Né? Os caras redescobrem a roda. Relativamente à tendência recente para o mercado financeiro, foi mencionado um relatório sobre perspectivas para a economia e os preços, né, que foi divulgado no mesmo dia da decisão de aumentar as taxas de juros, dizendo: no relatório foi afirmado que a perspectiva depende da situação econômica e de preços, né, na parte financeira futura. Isso é fato, o Eda falou, tanto que eu falei também isso no outro vídeo. No entanto, se a perspectiva econômica de preços se concretizar, o banco continuará a aumentar as taxas de juros e ajustar o grau de flexibilidade monetária em conformidade. Fato também. Existe uma condicionalidade ali. Se as previsões econômicas e de preços se concretizarem, e nesse sentido, as flutuações significativas de preços das ações e nas taxas de câmbio durante a última semana terão mais um impacto. Isso aí não estava, tá? Isso aí pelo menos aqui no último relatório eu não vi isso. Nessa última frase eu não vi. O sentido de flutuação significativa. Até aquela parte de flexibilização monetária de acordo com a movimentação do câmbio, o Eda falou realmente. Essa última parte aí eu desconheço. Além disso, no que diz a respeito a tendências de preços de ações nas taxas de câmbio, nos mercados financeiros de capitais, as preocupações sobre um abrandamento econômico nos Estados Unidos levaram a uma rápida depreciação do dólar e um declínio nos preços das ações no mundo inteiro. Tanto que não sei se vocês repararam, na Europa também deu uma queda. Eu não reportei essa queda porque aqui eu moro no Japão, o negócio é mais voltado a Japão. Tá? Mas você vê que houve também uma queda ali na parte da Europa, que deu uma certa repercussão, mas não deu tanta repercussão igual que deu no Japão. Mas houve. E nisso tem que ficar sempre atento, né? Principalmente quem tem vários investimentos ali. Principalmente quem tem aquela carteira muito ampla de investimentos, que é aqui e ali, como é que se diz, não é centralizado num local só. Até porque é muito complicado você centralizar a carteira só numa região, que toda aquela região tenha rentabilidade. É muito difícil. A minha carteira não tem isso. Tá? Eu acredito que a carteira de muita gente também não tem. Então tem que tomar cuidado, sim. Tá? Então você tem que ver realmente as oscilações que tem. E não pode sair vendendo. No momento de desespero, não venda. Pelo amor de Deus. Aprendam isso. Perdeu o time de vender, não saia correndo para vender. Porque senão você vai perder dinheiro. Segure. Porque ainda mais se for uma instituição de nome, ela vai voltar mais cedo ou mais tarde. Ela não vai sumir como se fosse um Zé da esquina e você vai perder dinheiro. Ah, já falei, mas o dinheiro vai ficar preso. Sim, é melhor você perder o dinheiro e depois você ter lucratividade do que você ter prejuízo. E não se esqueça que no Brasil qualquer coisa é taxa. Então você tem taxa para comprar e tem taxa para vender. Por incrível que pareça. Tá? Então, porque você na hora que você comprou, você pagou uma taxa ali. Basicamente, eu acho que na hora de vender você não deveria pagar aquela taxa, porque é teu. Você já pagou aquela taxa. Não, mas para você vender você tem que pagar a taxa também. Então você paga duas vezes taxas. Então as pessoas elas têm que ter tomando, pelo menos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil assim que eu falo assim, os investimentos no Brasil, porque eu moro no Japão. Então tem que tomar cuidado nessa parte, porque dependendo de quanto a pessoa rendeu ali e quanto ela vendeu a ação, o título, a criptomoeda dela, ela teve um lucro muito mínimo, ou você não teve lucro nenhum. Tá? Então por isso que tem que tomar muito cuidado nessa parte. Por isso que às vezes as pessoas, eu não tive lucro nenhum. Pô, beleza, você prestou atenção na taxação? Por quanto você comprou? Por quanto você vendeu? Qual que é a margem de porcentagem que você colocou? Porque dependendo, não ganha lucro mesmo. Né?
Se ainda ficar no, como é que fala assim, no empate ali, beleza. Mas tem gente que ainda perde dinheiro, achando que está ganhando. Porque às vezes faz aquela transação com o mínimo possível, mas quando compra, não percebe o quanto que ela comprou quanto que ela pagou de taxa ali, na hora que ela comprou. Porque existe variação de taxa. Porque não é uma taxa só, um valor só para todos os valores. Não, quanto mais você gasta, maior a taxa. Então, existe essa variação? Existe. Só que tem gente que quando faz a compra, ela não anota, não faz o registro de quanto ela pagou de imposto. Então, na hora que ela vai vender, ela tem que somar aquele imposto que ela pagou na ida e agora na saída que ela está vendendo, para ver se ela vai ter lucratividade em cima. E é nisso que muita gente desconhece esse tipo de coisa, não presta atenção e acaba tomando prejuízo, né? Então tem que ficar atento com isso também. Então, continuando aqui. Nos mercados financeiros de capitais, as preocupações sobre o abrandamento econômico dos Estados Unidos levaram a rápida depreciação do dólar e um declínio nos preços das ações de todo o mundo. A recuperação e a acumulação e a gama de flutuações aumentaram. Além disso, os preços das ações no Japão caíram mais acentuadamente do que em outros países, em parte devido à correção do iene mais fraco. Sim, porque eu havia explicado isso porque no outro vídeo. Não vou explicar nisso para poder ganhar tempo. Até porque você vê que uma matéria só já estou com 16 minutos, ainda não acabou, tem mais coisa ainda, né? As flutuações de preços das ações afetaram o comportamento do investimento empresarial e o consumo pessoal através do efeito riqueza. Em sua última análise, as perspectivas da economia e os preços são elementos importantes na gestão política. Óbvio, se você não levar tudo em conta, você se lasca. Correção na depreciação do iene, o risco de flutuação ascendente dos preços através dos preços de importação que havia sido reduzido em conformidade. Nesses aspectos, a correção na depreciação do iene terá um impacto na gestão política. Óbvio. E estava ficando bom. Se tivesse mantido naquele patamar, a tendência de queda era muito maior. Porque quanto mais tempo o EDA ele levasse essa especulação de aumento na taxa de juros, ia chegar uma hora que ia parar essa flutuação do câmbio. Porque muita gente ia perceber que ia pegar só o farelo, ia parar. Aí ia dar aquela travada. Ia se passar um certo tempo, o EDA ia sugerir o aumento na taxa de câmbio e ia continuar. Aí nisso ia voltar uma nova leva, ia continuar despencando o dólar no Japão, fortalecendo o iene. Só que nisso, com que essa topeira falou, jogou todo esse esforço fora. Por isso que no mínimo um cubi para esse cara tinha que dar. Mas, como é que se diz? Em relação às futuras respostas políticas, ele diz: como resultado dessas flutuações de mercado, se as perspectivas e seus riscos positivos ou negativos e a certeza de perspectiva mudarem, a trajetória das taxas de juros mudará naturalmente. Devem ser aumentadas em um ritmo constante, caso contrário não estaremos numa situação em que ficaríamos atrás da curva. Portanto, não aumentaremos a taxa de juros numa situação em que os mercados financeiros e de capital são estáveis. Fechou? Você viu o que o cara falou? Só que não existe um mercado de capital estável. Você vê que um mínimo de, como é que se fala, de especulação já traz um transtorno danado. Então por isso que tem que se tomar cuidado com o que fala. Por isso que às vezes o governo japonês, quando é questionado, ele fica quieto. Ele fala: eu vou me abster de falar alguma coisa, porque senão eu vou estar especulando. O EDA cansou de fazer esse tipo de coisa também. Perguntava para ele certas coisas, o EDA falava: vou me abster para não especular. Aí me vê um tapado e me faz um troço desse. Então todo o esforço que o Banco Central japonês fez, juntamente com o Taro Kono e o Caramba 4, para poder segurar o dólar no Japão, foi por água abaixo. Né? Então você vê que, como é que se fala, o problema é que esse cara criou para ele mesmo. O peixe morre pela boca, né? Ele acrescentou:
Os recentes movimentos de mercado financeiro e de capital no país e no estrangeiro têm sido extremamente rápidos. Por isso, iremos monitorá-los com um elevado sentido de urgência e responder adequadamente à gestão política. Aí eu vou colocar aquela frase que minha esposa sempre fala para mim. Teu cu. Porque vocês levaram mais de 2 anos para poder tomar esse tipo de decisão. Simples assim. Mas continuar. E continuar firmemente com a flexibilização monetária no nível atual. Estou pensando nisso, disse ele, enfatizando que o banco irá considerar cuidadosamente novos aumentos na taxa de juros. Então você vê que o cara, né, todos os esforços que eles fizeram para segurar o povo aqui, mandou tudo embora. Tohide Kyuchi, economista executivo do Nomura Research Institute e ex-membro do Conselho do Banco do Japão e especialista em política monetária, comentou os comentários do vice-presidente ali do banco, do BOJ, dizendo: em um momento em que os mercados financeiros estão em turbulência, o mercado financeiro e as autoridades não nos deram segurança. É o que eu acabei de falar, só que com outras palavras. É normal enviar uma mensagem pedindo às pessoas que tenham cuidado. Penso que foi uma tentativa de restaurar a estabilidade na sequência da turbulência do mercado financeiro. Muito pelo contrário, ele jogou mais lenha na fogueira. Por quê? O Eda havia falado aquilo, claro que ia dar um rebu. Por quê? O Japão ele ia perder dinheiro com rendimento. As empresas multinacionais japonesas iriam perder dinheiro com essa baixa. Porque na hora que, eu já havia explicado antes, na hora que eles fossem fazer repatriação do dinheiro, ia dar menos. Então ia alterar o que? Os boletins econômicos. E os boletins econômicos é o que mostram ali a lucratividade ou as perdas das empresas. E nisso ia diminuir a lucratividade muito. Ia cair muito a lucratividade. Quanto mais baixo o dólar tivesse aqui no Japão, mais baixo seria a lucratividade das empresas. Dependendo da situação, não ia ter lucro nenhum. Quem viu ali a margem de lucratividade que a Toyota estava tendo era de 5%. Para uma montadora é pouco. Uma margem de 5%. Ah, japonês, mas 5% para o tamanho da Toyota é muita grana sim. Mas para um conglomerado ali, no caso do grupo Toyota, é pouco. Essa margem de lucro. Porque praticamente se você pegar ali o operacional e o lucro real, se descuidar ainda, é menor. Só para vocês terem ideia da questão de como é que é complicada essa parte de lucratividade. Porque tem a lucratividade operacional e tem a lucratividade real. Porque o operacional, eles vão pegar toda a parte trabalhista ali, né? Ver quanto que deu de gasto, de lucro e etc. Em cima daquilo ali vai ser tirados algumas contas em cima, para depois mostrar assim, ó, a firma rendeu isso aqui realmente. Porque isso aqui é reaplicação para o operacional, para continuar girando. Isso aqui é o que o povo pode gastar com farofa e churrasquinho. Então, é cada vez menor. Só para vocês terem uma ideia de equivalência, a Microsoft, ela lucrou muito mais que a Sony nessa parte. A Sony, ela teve muito lucro na parte operacional, mas o lucro real dela foi muito baixo em comparação à Microsoft. A Microsoft teve ganhos operacionais mais baixos, mas a lucratividade real foi maior. Então quem ganhou nesse ponto? Microsoft, não a Sony. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem aquela guerra Microsoft, Sony, em questão do PlayStation, Xbox, etc. Então dá esse tipo de coisa? Dá. Mas quem sabe interpretar os gráficos já viram que nesse ponto quem ganhou foi a Microsoft em lucratividade e não a Sony. Só que a Sony, o que ela faz? Ela investe muito na parte de software, no caso dos games dela, diferentemente da Microsoft. A Microsoft, os games não são tão, como é que fala assim, não tem tantos gastos igual os da Sony. Por isso que a Sony tem muito mais gasto operacional do que a da Microsoft. Eu sei que vai ter muito, dependendo muito, muita pessoa me questionando, mas é só parar para ver, é só analisar os dados. Não precisa ser muito inteligente para ver esse tipo de coisa, mas
Continuando aqui. E foi acrescentado: se mudarmos nossas explicações em resposta aos movimentos de mercado, isso poderá levar a um declínio na confiança do Banco do Japão, o que já não tem. Se ele está achando que o povo está confiando no Banco do Japão, o mercado poderá deixar de acreditar em nós, mesmo que o Banco do Japão envie informações. Precisamos ter um diálogo adequado com o mercado. E ele está achando que o mercado está acreditando no BOJ, né? Mas tá bom. Se o mercado confiasse tanto no BOJ, o mercado ele não ia reagir de uma forma tão rápida como reagiu com essas últimas especulações. Sinal que não confia. Porque se confiasse, não ia ter toda essa demandada rápida de uma vez. Porque é aquela velha história de timing. Deu timing, meu, vai lá e aproveita. Para quem tem confiança, timing não importa, porque qualquer momento é momento. Né? Mas na vida financeira não é assim que funciona. Então você vê que nesse caso, você vê que o cara vive quase em Nárnia. Ele pode ser o presidente do Banco do Japão ali, mas o cara vive quase em Nárnia com os pensamentos dele. Mas vou fazer o quê? É por isso que o Japão, o Banco do Japão, ele estava perdido todo esse tempo. Levou mais o quê? 3 anos ou mais para poder tomar uma decisão inteligente de mercado. Você viu que ele estava totalmente perdido. Eu vim acompanhando esse tempo todo. Quem acompanhou o canal também viu. Eles estavam totalmente perdidos. Eles estavam dando tiro para tudo quanto é lado, para ver onde que acertasse, se melhorasse. Vocês viram que quando eles aumentaram a taxa de juros negativa ali, para ver se melhorava, foi um tiro no pé. Então vocês viram que depois passou um tempo, eles viram que não deu certo, eles retiraram e fizeram uma nova tentativa com taxas de juros. Só que agora deu certo. Tinha dado certo, né? Agora com esse tapado abriu a boca, espantou muita gente. Sobre o mercado financeiro irá se acalmar, ele disse: mesmo que o Banco do Japão faça declarações favoráveis ao mercado, o efeito não durará muito. A desaceleração econômica dos Estados Unidos está levando a um grande ajuste nas ações japonesas no mercado. E a chave para restaurar a estabilidade está nos Estados Unidos. Então você vê que ele tirou o cu da reta e botou nos Estados Unidos. E a coisa não funciona assim. A menos que possamos reafirmar nossa força econômica, a menos que possamos reafirmar a força da economia americana, penso que o mercado continuará volátil. Ponto. Acabou a matéria. Agora deixa eu molhar o bico aqui. Não é. Nesse ponto, ele tirou o cu da reta em questão de responsabilidade. Porque não é bem assim. Que por mais que a economia dos Estados Unidos esteja uma porcaria, isso vai resvalar no resto do mundo? Vai. Mas isso vai depender da força do poder monetário de cada um. Então cada país, se tiver um poder, uma moeda forte, uma parte estável, vai resvalar? Vai resvalar. Mas não de uma forma muito grande de países que estão totalmente instáveis. Por isso que nesse ponto, se o Japão continuasse segurando o câmbio, fortalecesse o movimento interno de economia, para gerar riqueza, é uma coisa que eu sempre venho falando aqui há mais de 3 anos, chega a ser chato, que o Japão precisava fortalecer a economia interna. Ele tem que fortalecer a economia interna dele, porque senão esse tipo de coisa ia ser só, como se diz, ia pegar só a marola, não ia pegar a pancada inteira. Mas da forma que a economia do Japão está instável, não tem força, qualquer pancada é forte. Infelizmente, as pessoas elas querem se abster da responsabilidade. Porque se acontecer alguma coisa, ele pode falar: a culpa não é minha. Só que aí, qual que é a necessidade de ter um vice-presidente que não toma responsabilidade? Vice-presidente do Banco do Japão. Que não toma responsabilidade, ele não chama responsabilidade para si. Então você vê que ele fez uma puta de uma besteira, que ele falou ali, que ele jogou todos os esforços do Banco Central japonês no lixo. Um cara desse tinha que tomar cubi. Eu, se eu fosse presidente, eu dava cubi no cara desse. Porque, olha, tudo que nós fizemos você jogou no ralo.
É tenso. Então encerro aqui, tá, essa parte. Aí vamos para a segunda matéria aqui, que é a consequência do que ele falou. No dia tenso é bom, né? No dia 7, o mercado de câmbio de Tóquio, depois que o vice-governador, no caso assim, o vice-presidente ali do Banco Central do Japão, o Tida, expressou em um discurso sua postura cautelosa sobre o aumento na taxa de juros. Não é postura cautelosa, ele falou que não ia ter, né? Então você vê que a própria mídia tenta passar um pano. Não é passar pano nesse ponto. Houve um rápido aumento na venda de iene, porque na hora que os caras escutaram, não vai ter aumento, beleza, vou embora. Então houve um rápido aumento de venda do iene e a taxa de câmbio do iene caiu para temporariamente 147. Então você vê que estava em 145, quando eu tinha visto, pulou para 147. No mercado de câmbio, as negociações estavam centradas em torno de 144 dólares pela manhã. Depois das 10h30, o movimento de venda de ienes e compra de dólares rapidamente ganhou impulso. Em uma certa altura, o preço caiu para 147. Por quê? Por causa de um babão desse. Então é aquela velha história. Você vê como é que uma pessoa tem o poder de destruir tudo. Você vê o poder da palavra? Por isso que eu falo para você, toma cuidado com o que você fala, porque isso repercute muito, tá? E isso traz problemas, sim, não só para a pessoa ali, para outras pessoas também. Então tome cuidado com o que fala. Se não tem o que falar, é melhor ficar calado. Por isso que eu sempre falei também, não entendeu o que os outros falam, não fala rai. Fala, ó, chama o Tsuyako ali, chama alguém, traduz, fala devagar para me tentar entender, mas não fala rai. Porque a partir da hora que você fala rai, você está consentindo que você entendeu. Se você entendeu ali, se executar errado, dá besteira. É a mesma coisa aqui. Então você vê que a sinergia entre o Ueda e esse vice-presidente não existe. Porque o Ueda falou uma coisa e esse cara já contradiz totalmente o Ueda. Então já dá para você ter uma ideia que tem conflito de ideia lá dentro do Banco Central japonês. Isso é fato. O Banco do Japão decidiu aumentar ainda mais as taxas de juros em julho, mas o vice-presidente ali, o Tida, teria dito num discurso no dia 7 que não aumentaria as taxas de juros em uma situação estável nos mercados financeiros de capitais. O diferencial da taxa de juros entre o Japão e os Estados Unidos levou a um movimento de venda de ienes. Foi o que aconteceu. Na hora que ele falou, não vai ter mais aumento, então beleza, então aqui eu também não fico, foi embora. Foi o que aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. Quando o Japão falou assim, eu vou aumentar minha taxa de juros. E o presidente do Fed americano ali falou assim, nós vamos cortar a taxa de juros. Os caras falaram, se aqui vai cortar e lá vai aumentar, eu vou para lá. Fato. Tanto que tinha muita gente nesse meio fazia o famoso carry trade. O que é o carry trade? Nada mais é que eles pegavam dinheiro, né? Eles pegavam, na linguagem do mercado eles falavam moeda, tá? Eles pegavam uma moeda emprestada e aplicavam em outra moeda que estava, como é que se fala assim, gerando mais juros. Então ele criava, como é que se fala assim, uma dívida aqui com uma moeda X de um país, tem que ser de um país para o outro, tá? Então ele criava dívidas de um país para o outro, de um país, só que ele apostava em outro país que estava dando juros maiores. Um grande exemplo, tá? Faz de conta que o real estava 4, a cotação de 4, por isso que eu estou falando. Faz de conta. Então a pessoa, um exemplo de carry trade, a pessoa ia lá, pegava real, fazia empréstimo em real e aplicava em iene, que você viu que o iene chegou a 160. Então ele aplicava no iene, então ele contraía dívidas aqui, que é fazendo empréstimos, mas o que ele lucrava com a compra e depois a venda do iene já cobria essa despesa. Então tinha muito carry trade nesse meio. Só que o que aconteceu? Quando o Ueda ele deu aquela cartada ali, quebrou muito as pernas dos carry trades. Nisso levou também essa confusão
tá? Com queda na bolsa, etc. Mas isso é café pequeno. Por isso que nem essa parte dos carry trades foram citados. Mas eles fizeram parte? Sim, fizeram. Como é que se fala assim? Para mexer com carry trade, a pessoa tem que ter estômago. Eu, por exemplo, eu não tenho. Até porque eu não tenho cacife para isso também. Mas tem, tá? Essa parte ali. Tanto que você vê que no canal tem gente que já falou que vai fazer o swing trade. Swing trade, o que é? É bem parecido, só que com o day trade, só que o day trade você faz no dia. O swing você faz em questão de dias. Tá? É questão de dias, não leva muito tempo. Diferentemente do tipo que eu levo, o buy and hold, que eu fico na ideia dos juros. Comprei para ter juros, mas se tiver o aumento ali, eu vou vender, porque eu sei que é lucro mais rápido do que os juros. Mas se não tiver, eu estou ganhando juros, então eu ganho em duas frentes. Então minha chance de perda é muito mínima. Eu vou ter um ganho mais lento, que é com juros, o outro eu vou ter o ganho mais rápido, que com a venda. Isso vai depender do mercado, não de mim. Só que eu já fiz de uma maneira que eu ganhe, e não importa a situação, eu vou ganhar. Então por isso que eu falo que o jeito que eu faço, como é que eu faço, meus investimentos, praticamente a chance de risco de perda é quase zero. Não dá para falar que é zero, porque é renda variável. Tá? E minha carteira tem uma certa, como é que fala assim, é meio ampla, tá? Mas existe o risco, tá? Mas eu vou ganhar um pouco mais rápido, eu vou ganhar um pouco mais lento, tá? Isso na parte de renda variável. Só que eu tenho minha parte de renda fixa também, tá? Porque se der algum problema no mercado, ainda estou ganhando, só que de uma forma um pouco mais lenta, porque o renda fixa ele é mais lento. Tanto que eu trouxe aqui também no canal, tá? Falando que os bancos, não são todos, tá? Só aqueles bancos ali que eu vi, que eu trouxe na matéria, uma matéria anterior, falando que os bancos aumentaram as taxas de juros da poupança. Não são todos os bancos. Então, quem não assistiu e quiser deixar o dinheiro na poupança, ganhando juros ali, mais do que o normal do mercado japonês, eu recomendo. Porque é melhor você ganhar um pouco mais do que o normal do mercado japonês, do que você não ganhar nada. Porque tem bancos que não anunciaram aumento de juros. E esses daí que eu trouxe anunciaram. Então nisso a pessoa vai ganhar. É pouquinho, porque poupança é uma porcaria. Canso de falar. Eu não sei por que os gerentes de bancos não oferecem outras opções além da poupança. Eu não sei se não quer ter mais trabalho, etc. Mas deveriam oferecer. Os gerentes de banco deveriam, tem essas opções aqui que não é poupança, que te rende um pouco mais. Vai te dar lucratividade. Mas você vê que tem gente também que a hora que o gerente olha para cara assim, esse daqui não tá com cara que vai trazer confiança não, então não vou nem oferecer não. Deixa na poupança que tá bom. Pode ser que aconteça também. Tá aquela velha história assim da avaliação por estereotipo. Tá comprando, como é que fala assim, o livro pela capa. É tenso, né? Mas tem que se tomar cuidado, muito. Por isso que eu falo para você, tome muito cuidado com o que você escuta por aí, tome muito cuidado com o que você lê, tá? Porque você vê que, um grande exemplo, o vice-presidente de um banco do Japão, a merda que ele fez. Tá? Por quê? Foi totalmente descuidado. Ou ele foi descuidado, ou ele realmente não tem sinergia com o Ueda. Ele pensa uma coisa, o Ueda outra. Só que quem manda mais pode tomar menos. Então, no caso, o Ueda manda mais. Então, dependendo, você vê que o Banco do Japão ele levou, dependendo da situação, mais de 3 anos para tomar uma decisão. Desde quando o governo Kishida deu todo esse problema, o Banco do Japão não fez nada. A primeira tentativa que foi quando ele tentou ali na taxa de juros negativa. Mas isso levou o quê? Mais de 2 anos para isso acontecer. Mas devido a quê? Mentalidade de um bosta desse. Isso aqui é o quê? Então, continuando aqui. Depois disso, houve um movimento para a recompra do iene que havia desvalorizado depois das 5 horas da tarde. Então, a taxa de câmbio do iene
que era para 146 por dólar. Por que teve isso? Porque tem aquela ideia dos juros, tá? Então, quando muita gente vendeu, por isso que eu falo, não venda no momento de desespero, pelo amor de Deus. Olha, o número, porque saiu uma porção, como é que fala assim, uma tabela com as perdas e ganhos, mais ou menos, desse último problema que deu com a bolsa. O número de gente que tomou prejuízo, vocês não fazem ideia. Eu não tenho esses números aqui, tá? Tá no outro telefone. Mas dá para vocês terem uma ideia. Nos trades tem lá, tá? Apostaram lá. E o número de pessoas que ganharam com essa, como é que fala assim, com esse, como é que fala assim, com essa oscilação do mercado que teve. Meu, é muita coisa, é muita grana. Por isso que eu falo para você, quer aplicar na renda variável, não se desespere. É a mesma coisa, criptomoeda e renda variável, tá? Se você perdeu o time, não se desespere, não venda. Porque se você vender, você pode estar gerando, como é que fala assim, perdas realizadas para você. E depois, para você conseguir recuperar aquelas perdas realizadas, às vezes é 3, 4, 5 vezes mais difícil do que se você tivesse segurado. Tivesse tido um pouco de paciência. Mas é aquela velha história. O medo e a sensação de insegurança, ainda mais com dinheiro, faz a gente fazer tomada de decisões muito erradas, muito precipitadas. Isso eu já aprendi, tá? A grosso modo, desde quando eu comecei a investir. Principalmente eu aprendi muito com o quê? Com criptomoeda. Porque eu tomei muito na cara com criptomoeda. Não de perda, mas do dinheiro ficar preso ali, ó. 3, 4 meses ali, ó, parado ali, sem render nada, eu troço parado ali. Então, como é que se diz? Você acaba ficando muito puto, né? Chegando até um momento de desespero, falando, não, vou arrancar isso aqui. Porque eu preciso fazer isso aqui circular, porque não está crescendo. Então não estou ganhando, não está havendo perdas. Mas se eu tivesse tirado naquele momento, aí teria perda. E para nós, né, que estamos num estado de pobreza, que queremos entrar no estado de riqueza, a gente não pode se dar o luxo de perder dinheiro. Muito pelo contrário, nós temos que ser inteligentes o suficiente para aquele pouco que nós temos crescer. Você tem que fazer crescer, não torrar. Quem está em estado de pobreza tem que acumular e não gastar. Principalmente em questão de investimentos. Quanto mais rápido você investir, principalmente se você quer ganhar juros, quer viver de juros, maior o montante precisa ser. Então, para isso tem que ser o quê? Acumular investimentos. Você tem que acumular. Você tem que ser acumulador de investimentos, não de tranqueira dentro de casa. Tranqueira dentro de casa é desperdício. Por quê? Você compra um negócio, deprecia, ele vai estragando, depois você vai ter que jogar fora. Investimento não, investimento está lá, ele vai estar rendendo para você, crescendo, 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 não depreciando. Isso vai depender da forma que você investir também. Tá? Mas isso aqui você vê que é conversa para gente grande, né? Que tem gente que não aceita muito o que eu falo, mas é verdade, não tem muito assim, nessa parte do mercado, não tem muito o que questionar, porque se não acreditar em mim, não há problema. Faça pesquisa com qualquer outro investidor aí, para ver se o que eu falo está errado. Uma fonte do mercado disse: havia um sentimento de cautela do mercado de que as declarações do vice-presidente Uchida do Banco do Japão seriam tão agressivas quanto as do presidente Ueda. Mas a sua posição cautelosa sobre o próximo aumento das taxas foi confirmada. Deu-se uma origem de sensação de segurança. Dependendo dos resultados da importância dos indicadores econômicos americanos programados para a próxima semana, o mercado de iene provavelmente permanecerá incerto, enquanto a possibilidade de oscilações significativas para cima e para baixo. Isso é óbvio. Os caras falam que estão descobrindo a América, estão descobrindo a roda. Por que disso? Vai acontecer o quê? Esse cara falou essa merda. Muita gente saiu fora. Então o que aconteceu?
o iene desvalorizou, ele subiu. Tá? Aí o que acontece? Aquela pessoa ali que ela identifica esses pontos, ela esperou todo esse povo vender, aí chegou no alta, 147, falou assim, o Japão tem juros, chegou a 147, eu vou comprar. Porque é melhor pagar 147 agora do que ter comprado antes a 144, a 145. Não é? Então o cara ele aproveitou uma jogada de mercado que esse tapado fez e comprou. E nisso muita gente aproveitou, teve a mesma ideia e comprou. Aí o que aconteceu? O iene fortaleceu, porque houve compras do iene. Então o iene fortaleceu, caiu para 146. Aí nisso as pessoas que querem ganhar dinheiro com lucro alto, viu que já está despencando, parou de comprar. Só que vai ter outros, os famosos retardatários, que vão lá, vão comprar. Aí vai ficar nessa oscilação. Sem ter que o Banco do Japão fazer intervenções. É uma jogada inteligente? A do Ueda foi mais inteligente. Porque nessa jogada desse cara, tá o quê? Tá muito oscilando. Então já dá para você sacar por A mais B que uma pessoa ela tem o poder de desestruturar uma empresa inteira. No caso aqui, essa pessoa aqui, o Tida, ele teve o poder de desestruturar a economia do Japão inteira, de um país inteiro. É muito tonto, né? Mas vai fazer o quê? Então encerra aqui essa parte. Então vou trazer mais uma aqui, que acho que dá tempo. O Japão é foda, meu irmão. Ó, escuta isso aqui. 内閣府が発表した今年6月の景気動向指数は、景気の現状を示す一致指数が2020年を100とした基準で 113.7 となり、前の月から 3.4 ポイント低下しました。指数の低下は4ヶ月ぶりです。 Tá bom, tá, a gente não vai abusar. Japonês, você colocou aí, mas e aí? O Japão, ó, você vê que nós estamos no mês 8. O Japão soltou relatório econômico de ascendência e descendência, que geralmente que é um mês para frente e um mês para trás, do mês 6. Nós estamos no mês 8. Vocês entenderam porque eu falo que o governo japonês ele está tão ruim das pernas que ele tenta segurar os relatórios econômicos o máximo que ele pode, porque ele não tem o que falar, porque a coisa está ruim. Por isso que eu questionei. Aquele aumento de salário que eles falaram que ultrapassou os salários reais, aquilo é real realmente? Com aquela oscilação, com aquele monte de porcentagem que não fez sentido algum. Então você vê que o governo japonês ele está totalmente perdido. Nós estamos no mês 8. Como é que ele me solta um relatório de antecedência do mês 6? Do mês 6 coincidiria com o que? Com o mês 7. O mês 7 já acabou. Entende por que às vezes eu fico muito puto? Eu gravo uns vídeos assim muito irado. Porque não faz noção. Então aí fala, o japonês ele é totalmente certinho, só se for o japonês que mora na casa dos outros, porque o do governo não é. O do governo passou de ser certinho. Mas vamos lá. O gabinete anunciou o índice de tendência econômica de junho, que indica o estado atual da economia como índice de coincidência, com base com o placar 100 com a diminuição de 3,4 pontos em relação ao mês anterior. Essa é a primeira queda do índice em 4 meses, diz a lenda. Tá? Porque o governo japonês ele tem esse relatório de antes e depois. Então o antes e depois o que é? O antes, qual que é a tendência de mercado que vai acontecer, e o que aconteceu se bate com o relatório que ele fez ali. Por isso que ele fala que é um relatório de índice de coincidência, que antecede e procede ali. A principal razão para isso foi o declínio na produção e nas remessas relacionadas a automóveis. Quem se lembra que eu falei que o governo japonês ia fazer isso? Que ele ia culpar as montadoras por causa do PIB horrível. Olha aí. A principal razão para isso foi o declínio na produção e remessas relacionadas com os automóveis, que foi afetada pela suspensão da produção por parte de alguns fabricantes de automóveis devido às fraudes em torno dos exames de certificação
nacional. O gabinete manteve sua avaliação do mês anterior relativamente atual com a situação econômica, afirmando: viu que o declínio atingiu o fundo. Eu não preciso falar que você viu que o próprio governo japonês está falando que chegou no fundo do poço, né? Viu que o declínio atingiu o fundo. Além disso, o índice descendente é o que vai vir, tá? Indica que perspectivas para a economia diminuiu pela primeira vez em 2 meses, caindo 2,6 pontos abaixo do mês anterior. Mas isso aqui não aumentou nunca, né? Mas é aquela velha história. Você vê que para o governo japonês houve essa viagem na maionese que tinha subido. Então já dá para você sacar por A mais B que tem coisa. Aí você vê que o governo falou que vai cair a economia e o que ficou para trás estava uma bosta, que atingiu o fundo do poço. Palavras do governo, não são minhas. Tá? Ó, eu vou até colocar o resto do vídeo para não falar que eu estou mentindo. 国の認証試験をめぐる不正で一部の自動車メーカーが新たに生産を停止したことなどが影響し、自動車関連の生産や出荷が落ち込んだことが主な要因です。内閣府は景気の現状について下げ止まりを示しているとして前の月の判断を維持しました。また景気の先行きを示す先行指数は前の月を 2.6 ポイント下回る 108.6 と2ヶ月ぶりに低下しました。 Pois é, né? Se você entendeu Nihongo, acho que confirmou o que eu falei, né? Então dá para você sacar que a coisa não tá boa? Não tá boa. Você vê que relatório do mês 6, nós estamos no mês 8. Você vê que eles estão segurando o máximo possível. Porque se tivesse bom, já teria soltado o relatório do mês 8. Por quê? Porque o que antecede o mês 8, o que passou do mês 8. Mas não, você vê que ele soltou o relatório do mês 6. Faz sentido? Não faz. Por isso que eu falo que o governo japonês está um governo totalmente inconsistente. Que ele está pegando um monte de coisa para justificar os erros que eles fizeram. Você vê que culparam as automobilísticas, mas eles mesmos estão lá fazendo caça às bruxas com coisas que não tem nada a ver, entre aspas, que poderia ter feito a porta fechada, que não precisava ter declarado para o público, não precisava ter fechado fábricas, não precisava ter feito nada. Vamos fazer isso devagar. A gente pega uma aqui, uma linha aqui, outra linha ali de produção. Não precisa parar as fábricas, não precisa parar as produções das outras coisas, não, continua. A gente vai devagar. Não, para-se tudo, arregaça, mete o pé na porta, vamos ver quem que manda mais aqui. E nisso dá nisso. Aí depois culpa quem? Culpa todo mundo, só o culpado nunca é ele. Então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que eu falo para você, tá? Toma responsabilidade na tua vida. Não coloca o futuro da sua vida na mão do governo. Faça alguma coisa por você, para você e com você. Não dependa do governo. Invista em você, para você e com você. Para você poder ter um futuro bacana lá na frente. Porque se depender do governo japonês, você vê que a coisa não está legal. E você vê que é uma mentirada atrás de mentirada. Ali você vê que nem eles têm sinergia com eles ali para trabalhar em prol para o Japão crescer. Você vê que um tenta sabotar o outro. Como diz, o Eda fala o negócio para o negócio melhorar. O cara vai lá e contradiz o Eda todinho. Então o que acontece? Todos os esforços que o Eda fez, o cara jogou no lixo. E nisso mexe com a economia de um país inteiro. Porque eu já cansei de mostrar aqui os movimentos de mercado que vem acontecendo. Quer acreditar em mim? Não há problema, não precisa acreditar. Mas é o que acontece, foi o que aconteceu e que está acontecendo agora. Simples. Por isso que eu falo assim, não precisa acreditar em mim. É o que está acontecendo. Tá? Mas, se não acredita, só dá uma estudadinha ali um pouco mais que você vai ver, por A mais B, toda a jogada de mercado. Simples. Tá? Mas, vida que se segue, então não dependa do governo. Faça alguma coisa por você, porque se você deixar o teu futuro na mão do governo e só com a aposentadoria do governo, não vai dar certo. Não vai dar bom, como é que se diz. Então, você vai ter que aumentar seus ganhos de alguma maneira. É aquilo que eu já falei. Já fiz a minha escolha, e a minha escolha de movimento já cansei de falar aqui no canal. E nesse vídeo mesmo eu falei. A minha escolha de movimento. Só que
o que influencia no meu caso é a quantidade de investimentos, a quantidade de coisa acumulativa que eu consigo. No meu caso é lento, porque eu não consigo trabalhar fora. Né? Então, como é que fala assim? Eu tenho que fazer os... Como é que fala? Movimentar o dinheiro que eu já tenho empregado aí, mais esse do YouTube. Que é só. Porque o que entra da minha esposa com salário de casa é para casa. Não tem nada a ver com o canal. Tá? Tanto que investimento de canal é separado do investimento de casa. Por isso que às vezes eu peço ajuda aqui para me trocar o meu computador, esse tipo de coisa, meu notebook ali, porque não está dando conta. Porque eu queria trazer melhores vídeos para você, mas meu computador não dá conta nessa parte de renderização. Então eu tenho que ser humilde o suficiente para aceitar a situação. Ou eu faço alguma coisa, nem que seja pedir ajuda, ou eu fico quieto, calado e toca a vida. A gente vai tentando fazer o que dá. Então nessa brincadeira toda, você tem que fazer também o que dá para você fazer. Se você tem saúde, consegue trabalhar fora, consegue fazer um ganho a mais, faça. Não dependa só de fábrica, não dependa só do negócio que você faz, a não ser que você seja um empresário. Se você for um empresário ali, tem seu negócio próprio, aí é outros 500. Mas se você não é aquele investidor ferrenho, que você fica ali o dia inteiro na frente de uma tela e é trabalhador de alguma maneira, tenta aumentar seus ganhos, diminuir seus endividamentos ou cortar gastos e acumular investimentos o mais rápido possível. Aí é aquela velha história. Japonês, mas não quero investir na parte financeira. Beleza, faça cursos. Aprimore-se. Como é que fala assim? Eu ia falar mentalmente, né? Não, intelectualmente. Como que? Você já sabe japonês? Beleza, vai aprender uma outra língua. Ou começa a fazer curso. Gosta de cozinhar? Beleza, vai pegar a certificação de culinária, vai aprender a fazer um ramen, vai aprender a fazer um sushi, nigiri sushi, seja lá o que for. Mas vai aprender alguma coisa de culinária. Eu quero aprender outra coisa. Então seja lá o que for, vai aprender. Ou vai montar o seu negócio. Mas faça, pelo amor de Deus, que você vê que a coisa não está boa. Você vê que para o próprio governo falar que viu que o declínio atingiu o fundo. É tenso, né? Para o próprio governo falar que ele chegou no fundo do poço. Então, como é que fala assim? Vai vendo alguma coisa para você ter mais segurança. Tá? De resto é tocar a vida, tá certo? E não faça igual esse babão, tá? Falar demais. Se às vezes você não souber o que falar, ou não tiver o que falar, não fale aquilo que você, como é que fala assim, pode ser que se arrependa no futuro. Não fale, é melhor você ficar calado, se abster e ser chamado de, como é que fala assim, de uma pessoa antissocial. Minha esposa adora me chamar de antissocial, porque às vezes a gente sai junto com o povo aí, eu fico calado, porque eu não tenho o que falar. Eu vou ficar falando pelos cotovelos? Eu não falo. E a minha esposa, você é antissocial, não fica conversando com os outros. Eu vou ficar jogando abobrinha, pô. Eu não tenho o que falar com a pessoa, eu vou falar o quê? Nossa, como é que o dia tá bonito e você é feio que é desgraça. Eu vou ficar falando um troço desse? Pô, besteira. Tá? Então, vamos, né, falar menos e escutar mais. Por isso que Deus não deu 2 ouvidos, que é para escutar mais, e uma boca, que é para falar menos. Você vê que aqui no vídeo eu falo pra cacete porque preciso. Se eu pudesse, se não tivesse aquele problema de strike nem nada, eu nem falaria nada. Só colocava os áudios aqui e a matéria acabou. Né? Mas a gente tem que comentar, a gente tem que fazer um que a mais. E esse que a mais aqui, que são as previsões, os comentários que eu faço, que geralmente são assertivos. E vida que se segue. Por mais que tem pessoas que não gostem disso que eu faço, que é acertar nas previsões, né? Que eu sei que tem um monte que torce contra, mas, vão continuar torcendo, porque eu acerto mesmo, tá? Nesse ponto eu não tenho humildade não, eu acerto mesmo, né? Mas vou fazer o quê? Mas vida que se segue, e eu vou ficando por aqui. Espero que essas palavras e essas matérias aqui te influenciem em alguma coisa para você tomar uma decisão, para você fazer alguma coisa pelo seu futuro, tá? E pico calado. E Maido.